Quero agora formalmente cumprimentar a todos. Boa tarde. Eu me chamo Roberta Portela e estou aqui em nome da Associação de Comércio Exterior do Brasil e também em nome da OAB de São Paulo, para qual eu tenho prazer na qual eu tenho prazer de atuar como vice-presidente da Comissão de Comércio Exterior. É, esse é um evento que nós pensamos em conjunto. Para quem não sabe, a AEB tem um convênio com a OAB de São Paulo, e esse convênio foi estruturado num esforço conjunto do presidente Arthur Pimentel pela AEB, que está aqui conosco, e do presidente Luiz Carlos Simonovics, presidente da Comissão de Comércio Exterior, que também estará aqui conosco durante esse evento. A ideia era justamente poder unir essas duas entidades de máximo respeito, digamos assim, no Brasil, e no ambiente de comércio exterior, para que a gente pudesse promover encontros como esse, debates como esse, e colaborar de diferentes formas com discussões que são essenciais para os exportadores e importadores, né? Então, a EB tem esse propósito de promover debates e estreitar com essa aproximação com entidades que são importantes para o desenvolvimento das nossas discussões. Isso a gente faz através dos comitês, fazemos através dos eventos e também por meio do Diálogos AEB, que é essa proposta de um evento curto, mas muito pontual, muito assertivo sobre um tema que é o tema que está sendo discutido no momento. Essa é o grande objetivo. Então, eu quero agradecer a presença de todos e passo a palavra para o presidente Arthur Pimentel, na sequência para o presidente da Comissão de Comércio Exterior, Luiz Carlos Simonovics. Por favor, Arthur. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição, né, dessa série que a EB está construindo, chamada Diálogos AEB, né, desta vez dedicada a discutir a seção 301 da legislação dos Estados Unidos da América, né? Antes, para iniciar já, eu queria fazer um agradecimento especial a Fernando Merino, que é um advogado especialista em temas regulatórios relacionados às políticas comerciais dos Estados Unidos. Queria agradecer ao Luiz Simonovics, presidente da Comissão de Comércio Exterior e Negócios da Ordem dos Advogados do Brasil, seção seccional OAB de São Paulo, e consultor da FIA Business School. Agradecer especialmente também a Roberta Portela, vice-presidente da Comissão de Comércio Exterior e Negócios da OAB São Paulo, professora, né, de Regulação do Comércio Internacional da Fundação Getúlio Vargas, e ela não gosta disso, mas eu faço questão, é uma exímia gestora da nossa AEB, na área jurídico-institucional, né, e que, com uma maestria, sempre organiza esse tipo de evento e que a gente sempre explora a Roberta para moderar, né, as dinâmicas dessas discussões nossas, principalmente dos diálogos AEB. Né? É bom a gente frisar que a AEB reforça a importância, né, do acompanhamento de instrumentos que possam influenciar o acesso a mercados, principalmente no que tange à competitividade das empresas e a organização, de modo geral, das cadeias de valor da economia brasileira. O Brasil tornou-se alvo, né? É um fato de uma investigação do representante do comércio dos Estados Unidos, que está correndo o risco de enfrentar sobretarifas, enfrentar sobretaxas adicionais. Né? O assunto envolve temas
vocês vão perceber aí nas discussões geopolíticos, regulatórios e comerciais, e inclui itens que supostamente criam desvantagens para empresas e trabalhadores dos Estados Unidos. Vamos ter que colocar uma lupa de águia, né, nessas discussões. Né? Então, nessa edição, eu acho que a gente pode explorar e devemos explorar questões como tributação, acordos, tecnologia, meio ambiente, direitos trabalhistas, propriedade intelectual, entre outros. Além disso, vamos avaliar, acho que é importante a gente avaliar a posição do governo brasileiro sobre o reconhecimento, né, da legalidade do instrumento, principalmente sob a ótica do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Claro que é um assunto muito sensível, né, cujo impacto econômico preocupa diversos especialistas de nossos vários setores da economia, dado que os Estados Unidos representa um dos principais destinos, eu diria o principal, um destino vital para os produtos de maior valor agregado do Brasil. Então, é com muita expectativa, né, que a gente vivencia, e agradeço mais uma vez aos organizadores, e para a importância desse tipo de discussão via AEB, né, que é uma entidade aí que vai fazer, a gente tem que dar muita importância a essa marca AEB. Vamos fazer 56 anos de atividade em agosto próximo. Um ótimo evento para todos. Obrigado. Roberta, com a palavra. Obrigada, presidente. Agora eu passo a palavra para o presidente da Comissão de Comércio Exterior e Negócios, como eu pude errar o nome da minha própria comissão, Dr. Luiz Carlos Simonovski, por favor. Obrigado, Roberta. Obrigado, Arthur Pimentel, Fernando Merino. Boa tarde a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que nós tenhamos aí um final de tarde super enriquecedor, produtivo aí num tema que não é dos mais suaves ali, afeta a todos, né? E quero agradecer em particular ao presidente Arthur Pimentel e à Roberta Portela por permitir essa aproximação. Nós temos um acordo formal entre a nossa comissão na OAB e a AEB. Digo sempre que nós fomos agraciados, né, com duas coisas na nossa gestão aqui, tanto a reforma tributária, que afeta e afetará a vida de todos nós nos próximos anos, como essa questão de comércio exterior, que veio, né, com a edição, dos tarifaços do Mister Trump e tudo mais. Então, com isso, o comércio exterior ganhou uma importância ímpar, né, no cenário nacional e internacional. Tenho dito em todas as minhas oportunidades de manifestação que nunca esteve tão em voga a frase do professor Delfim Neto, né? Exportar é o que importa, né? Então, é uma lição para nós brasileiros entendermos que o comércio exterior não se restringe a apenas dois ou três países, quer dizer, é um mundo de oportunidades, permeado aí de uma série de acordos bilaterais, multilaterais, de blocos. Então, não quero cansar mais a audiência e acho que o Arthur pontuou muito bem a extensão desse tema em questão de nuances, não só tributária, do próprio comércio, aduaneiro e tudo mais. E eu já gostaria, então, se a Roberta me permitir, passar a palavra para o nosso convidado especial, que além de um advogado brilhante, membro da nossa comissão também, expert nessa área internacional toda, diretamente de Washington para vocês, então temos uma presença internacional hoje aqui. Merino, provocação para você começar.
a sua exposição. Seção 301. Do que se trata, a extensão disso, da onde veio, para onde vai? Bem-vindo. Muito obrigado, Luiz Carlos. E primeiro eu queria agradecer tanto a você quanto a Roberta e o Arthur pelo convite e, naturalmente, as instituições que vocês representam, a AEB e o AB. É um prazer poder estar aqui e dividir algumas impressões com vocês e conversar um pouco mais sobre o assunto. Antes de eu responder a provocação, deixa eu talvez só passar um pouco de contexto para os demais participantes sobre talvez o que faz um brasileiro perdido em Washington como eu, né? Então, eu sou um advogado brasileiro, me fui no Brasil e tive a oportunidade cedo na minha carreira de trabalhar nos Estados Unidos, depois trabalhei na Inglaterra, sempre em escritórios de advocacia, voltei para o Brasil e passei muitos anos trabalhando como executivo jurídico sempre, primeiro em bancos de investimento, onde eu cuidava da área jurídica e de compliance, e depois alguns grupos, grandes grupos empresariais brasileiros, né? E já nessa minha fase atual da carreira, é, entendi por bem voltar a trabalhar com direito internacional num escritório americano e aceitei um convite para me juntar ao pessoal do Staptoe. O Staptoe, como muitos escritórios grandes aqui de porte, né, eu brinco, mas é verdade, nós somos uma grande empresa de consultoria, na verdade somos 800 advogados, mais ou menos 200 sócios, somos originalmente de Washington, temos presença hoje em algumas outras cidades e alguns outros países. Mas uma das nossas áreas centrais de atuação é o que a gente chama, né, no Brasil de comércio exterior, que lá nos Estados Unidos a gente acaba chamando muito de trade, seja na área de dumping, seja na área de trade policy, que é o caso do que nós estaremos conversando atualmente. Atuamos bastante tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. Historicamente, eu não tive esse prazer ainda, mas muitos colegas já tiveram. Nós trabalhamos muito para governos. Inclusive, já representamos o governo brasileiro algumas vezes na OMC, na época em que a OMC ainda tinha, digamos, uma relevância prática grande. Hoje, felizmente, não tem tanto, mas trabalhamos bastante com empresas e governos estrangeiros, né, acessando o mercado americano e o mercado europeu. Bem, Bruno, eu vou te pedir a gentileza, se você puder me ajudar e colocar já no primeiro slide da agenda, para a gente cobrir de maneira rápida os nossos tópicos, tá? A ideia aqui é iniciar com uma cobertura é, resumida, digamos, do histórico, tá? Da 301. Depois vamos conversar um pouco sobre as 301s, que são duas, que estão em andamento no momento, que envolvem o Brasil. E depois a gente vai finalizar conversando um pouco sobre impactos e algumas alternativas a serem avaliadas por exportadores brasileiros, tá? Se nós pudermos, Bruno, por gentileza, pular para o terceiro slide, né? Então, aqui há para usar uma palavra de advogado, um introito importante, uma inclusão. As duas 301s, elas se inserem num ambiente, num conteúdo político, mas também regulatório macro, que é importante entender, né? Então, dado a pressão de competição com a China, o governo americano vem já há bastante tempo pensando em que elementos ele pode utilizar para se manter, né, no topo da economia mundial, mas também do ponto de vista político institucional com a sua relevância. E quando eu converso com algumas pessoas, né, que estão nesse ambiente em Washington há muitos anos, eu invariavelmente ouço que o que está em andamento já há algum tempo não é uma política de governo, tá? Ou seja, não é uma política puramente da administração Trump. Ela é uma política de Estado que visa permitir aos Estados Unidos, num período de 5 a 10 anos, ter uma margem de segurança e de competitividade, particularmente com relação à China. Tem algumas outras economias que são relevantes, mas, obviamente, nesse processo
Existem alguns movimentos que são feitos especificamente contra a China, mas outros são mais genéricos e aí acabam incluindo países variados como o Brasil, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Os mecanismos que a administração Trump vem utilizando, eles já haviam sido testados na gestão anterior, né? O pessoal costuma chamar do Trump 1.0, e eles também já haviam sido testados na gestão Biden, tá? Eles voltaram agora, né, com uma força muito maior e estão, vamos dizer assim, de uma maneira simplista, turbinados na sua aplicação. Mas nenhum deles é um instrumento novo ou que não existia. O que essa administração está fazendo, e que, aliás, já havia sido anunciado durante a campanha Trump 2.0 e também após o anúncio da vitória dele na eleição, é que ele se declara uma pessoa que acredita no modelo tarifário, no modelo de tarifas, e podemos discutir se está certo ou está errado, mas o fato é que ele instruiu a equipe dele a pesquisar de maneira profunda um menu e um portfólio de opções que ele teria para utilizar para impor tarifas. Começou-se com um discurso do déficit, né, fiscal americano, o déficit de importação, depois passou-se por um discurso de segurança nacional, e esses discursos eles têm elementos políticos, inclusive para a base eleitoral americana. Mas quando a gente começa a olhar só, separa um pouco o discurso político e vai para o discurso técnico, jurídico, né? Basicamente o que ele está fazendo é aplicar uma luz nova ou um ângulo novo a instrumentos jurídicos que já estavam aí há algum tempo, tá? Neles se incluem, e é muito importante, as tarifas do AIPA, né, que é uma lei que já existe desde 73, que permitia ao governo, em situações excepcionais, né, baixar medidas restritivas, inclusive com relação ao comércio e à tarifação de comércio. Basicamente, o que ele fez? Ele pegou uma norma, né, uma lei que já existia, e está dando uma interpretação distinta. No momento em que ele perde a batalha, né, judicial sobre a legalidade ou não dessas tarifas, ele saca um outro caminho, que é a 301 e a 122, que é hoje onde se inserem as tarifas brasileiras atuais naquela alíquota de 10%. Mas a 122 é uma tarifa que foi desenhada para ser temporária, ela tem prazo de validade. Então, eu diria que o objetivo final dessa administração parecia ser o IEPA, mas eles sabiam que poderiam perder em juízo. Mesmo assim, eles testaram esse caminho. Ao perderem, né, e nós vamos em algum momento aqui falar sobre o processo de reembolso dessas tarifas com base no IEPA, ele caminha por uma solução temporária, que é 122, que permite a ele estruturar uma solução que, do ponto de vista jurídico e de risco jurídico, é talvez das três a mais baixa de todas, que é justamente a seção 301. E nós já vamos cobrir esse ponto. Então, aqui eu queria só reenfatizar e recapitular esse conceito que eu acho que é importante, não há uma novidade jurídica nos instrumentos, o que há uma novidade de como interpretá-los, né? Isso aqui é uma estratégia, não é uma ação isolada, em que tem um menu de opções e um portfólio em que vai se tentando iniciativas distintas de aplicação. Terceiro, são todas medidas de caráter excepcional, porque dentro da estrutura de divisão de poderes dos Estados Unidos, quem tem, do ponto de vista constitucional, o mandato para tratar de assuntos relacionados ao comércio exterior é o Congresso americano e não o Executivo. Então, todo esse menu de opções que o Trump vem utilizando se baseiam em poderes extraordinários que permitem, em hipóteses extraordinárias, que o Executivo, sem consultar o Congresso, consiga tomar medidas unilaterais. Esse é um pouco o ambiente em que a gente se encontra. E aí, já adiantando uma das conclusões que eu vou chegar no final dessa conversa, é que eu acho que há um consenso, independente de vocação política ou de leitura política, em Washington, de que esse é um ambiente tarifário
que veio para ficar durante um tempo, tá? Ele pode não ser perene, ele pode não ser eterno, ele pode mudar daqui a uma ou duas administrações. Por outro lado, o estrago que está sendo feito nos relacionamentos comerciais que a administração dos Estados Unidos mantém com outros países, esse preço já está sendo pago pela administração atual. Então, a princípio, não tem muita. Já tem uma inércia, tem um ganho, inclusive, do campo puramente político para a administração próxima que venha, seja ela uma administração de republicanos, seja ela uma administração de democratas. Muito bem, Bruno, podemos passar, por favor, para o próximo slide? Então, o que é a seção 301? Ela foi criada ou idealizada, né, para ser utilizada em situações e circunstâncias normais, como justamente uma alternativa às disputas país a país na OMC. Então, ela foi desenhada para ser um instrumento que tem, obviamente, um componente político, mas um instrumento de política de comércio exterior que permite a um órgão, né, uma agência que é o STR e o STR, que está sobre gestão direta do executivo, que, por solicitação de terceiros ou por indicação própria, inicie uma investigação. Essa investigação, ela tem um processo de contraditório, ou seja, ela tem uma lógica em que o Estado acusa, ele precisa dar à parte acusada, né, que são os países ou setores específicos, a possibilidade de se defender formalmente através da apresentação de comentários e de, eventualmente, uma participação numa audiência pública. E após esse procedimento administrativo, numa situação e numa circunstância normal, o que se viu historicamente até hoje é que o governo americano publica sugestão de medidas a serem adotadas contra os países ou contra os setores específicos, e aí senta numa mesa de negociação com essas partes. Foi o que se viu, por exemplo, num caso importante, recente, envolvendo frete marítimo vindo da China. Então, o processo, como originalmente desenhado, ele era para ser utilizado de maneira excepcional, quando o melhor caminho, ou não, seja porque não fosse do ponto de vista administrativo, seja pela natureza da discussão, não se vai ao OMC, mas ele é pensado também como um instrumento de negociação e não como um instrumento de imposição unilateral de tarifas. Lembrando aqui que a 301 ela é passível de serem aplicadas tarifas, mas também são passíveis de aplicação barreiras não tarifárias, né? Barreiras de entrada a produtos, etc. Já adiantando também uma outra conclusão, não é o que nós estamos vendo na gestão atual e na administração atual. Aí sim, uma característica dessa administração, o que tudo indica é que a administração está, de fato, observando os critérios regulatórios, jurídicos, administrativos do contraditório, do processo administrativo, mas, a princípio, há tendência, sim, à aplicação de tarifas ou barreiras não tarifárias. No momento, como a audiência aqui sabe, foram ventiladas duas propostas distintas para as duas investigações que estão em andamento. Pode ser até que exista margem para diminuir essas tarifas, mas o viés de teremos tarifas, ou seja, a investigação no momento, ela é, infelizmente para a economia brasileira e para outros países que estão objeto hoje dessa investigação, ela é meramente pro forma, tá? Bruno, por favor, vamos para o próximo. Aqui, pessoal, é só um muito breve histórico. Eu depois vou disponibilizar os slides para aqueles que tenham interesse em ler os materiais ou se aprofundar um pouco. É um breve histórico sobre a aplicação das investigações com base na 301. E o que a gente vê é que elas
foram aprovadas, né, promulgadas a regra. Ela faz parte de uma lei mais ampla de 74, que é a Lei de Comércio, é o Trade Act de 74. Mas no começo ela teve aplicação e depois ela entrou num limbo. Era uma lei que não era aplicada muito, até porque os Estados Unidos apoiavam o sistema de resolução de disputas da OMC e o utilizavam, tá? E aí nós vemos no Trump 1.0, o Section 301 começa a ser utilizado contra a China, e há uma decisão importante que acontece logo em seguida, nos anos 2019, e aí sim, no Trump 2.0, agora ele vem com bastante força. Mais uma vez, eu vou chamar isso de objetivo final de arcabouço tarifário para se aplicar no médio prazo. Daqui a pouco nós falaremos de por que que eu acho que é o caso. Bruno, vamos para o próximo, por gentileza. Então, esse aqui eu já cobri mais ou menos, mas repassando, isso aqui é uma maneira, é um resumo bastante sintético dos passos de uma investigação 301. Esses passos são requeridos por lei, eles precisam ser observados, tá? O que não quer dizer que eles resultem, né, a sua aplicação resulte num verdadeiro contraditório, particularmente no momento atual, mas há um início, né, um procedimento inicial, há uma possibilidade de apresentação de comentários, submissão por escrito de comentários, a seguir uma audiência. Depois dessa audiência pública, abre-se geralmente um prazo para apresentação de comentários ou para negociação de conclusão, e há então uma decisão final que é unilateral de parte das autoridades governamentais. Ponto importante: quem conduz essa investigação é o USTR, mas dependendo do escopo e da relevância, essa agência, por definição, conversará com outras agências relevantes. Departamento de Estado, Departamento de Defesa, Departamento do Tesouro. E, tecnicamente falando, o USTR apresenta uma sugestão, quem decide é o governo, mas eu acho que há um consenso já hoje em dia que esse processo está muito mais fluido na administração atual e é uma conversa muito mais a quatro mãos. Merino, desculpa te interromper. Quando você Por fala favor. da audiência do USTR, esse é o prazo agora do dia 1º de julho para os comentários perante o USTR? Perfeito, Luiz, e obrigado pela pergunta. Deixa eu só pedir para irmos para o próximo slide. Tá? Então, nós, te respondendo, Luiz, nós temos hoje duas investigações em andamento envolvendo o Brasil. Tá? Uma delas, que foi iniciada em aproximadamente julho do ano passado, que veio no escopo, no bojo do que nós comumente chamamos, né, do tarifaço contra o Brasil. Tá? Então, quando você olha o fluxo do tarifaço, nós tivemos as tarifas, né, que foram aplicadas contra vários países com base na IEPA, com alíquotas distintas. No caso específico do Brasil, foi anunciado em julho, no contexto, muitos lembrarão aqui da indicação ou inclusão do ministro Alexandre de Moraes como membro da lista restrita da OFAC, que é um outro órgão americano, né, a chamada Lei Magnitsky, que foi aplicada a ele, e a inclusão do nome dele. No bojo da inclusão da Lei Magnitsky, nós vemos a seção 301 sendo lançada especificamente contra o Brasil, envolvendo o Brasil, com 6 tópicos, que são esses que aparecem aí na tela, que são tópicos que, com toda a franqueza, Luiz, não tem muita relação com outra, é uma coisa um pouco saco de gato. Então fica muito evidente que esse é uma investigação que tem uma natureza de atender a pedidos de setores específicos americanos, porque ele não está focado, diferentemente de investigações anteriores, estavam focadas em prática do frete, que era considerado abusivo de um frete marítimo chinês, ou, por exemplo, violações de propriedade intelectual, ou violações de propriedade intelectual pela China. As 301 anteriores eram um escopo muito mais específico. Essa genérica do Brasil é muito ampla. E qual a conexão com o tema do ministro Moraes? Para você poder lançar uma 301, um dos requisitos é que o país objeto, o setor objeto,
esteja discriminando contra importações americanas de alguma maneira ou causando prejuízo à economia americana. É um conceito bastante vago. Então, ao lançar um tema como a Magnitsky contra o ministro Moraes, ele lança uma base jurídica adicional para dizer que é um grau de instabilidade, de observação da lei no Brasil, que dá uma base jurídica adicional para 301, tá? Os dois procedimentos observam um cronograma ou um calendário relativamente fixo. No nosso caso, nos dois que nós somos objeto especificamente, o país, eles estão para se encerrar e justamente no começo de julho agora, coincidentemente, Luiz, nós temos audiências tanto para a 301 genérica, que inclui esses 6 pontos, como também, mas que apesar do nome genérico, eu estou dizendo, é porque são 6 tópicos, tá? Mas ela é uma investigação que envolve só o Brasil. Em adição a uma outra investigação em andamento, que também se insere no contexto de aumento de tarifas unilaterais, que se aplica a 60 países. E nesse o Brasil é um país a mais, mas não é especificamente focada no Brasil. Essa segunda investigação visa, entre aspas, punir países que não tenham implementado barreiras não tarifárias de controles adequadas para impedir o ingresso no seu respectivo de mercado de mercadorias ou produtos que tenham sido fabricados com forced labor ou violação de direitos humanos. É Tá? isso que eu Então, ele é ia te perguntar, quer dizer, veio mais um elemento, né, que é a questão do trabalho forçado, né? exatamente, que é uma. Eu gosto muito de ressaltar esse ponto, Luiz, que é o seguinte: nós temos no Brasil o conceito de trabalho análogo a trabalho escravo. Esse é um conceito que tem uma definição legal específica no Brasil, né? Ele quer dizer alguma coisa do ponto de vista técnico. Forced labor não é necessariamente a mesma coisa. Eles têm elementos em comum, mas ele não quer dizer a mesma coisa. A expressão forced labor vem de regras da ONU sobre o tratamento de trabalho análogo a escravo, tá? Deixa eu pedir, Bruno, talvez para você passar para o próximo slide. Eu acho que, na verdade, nós já cobrimos. Aqui nós temos uma breve do cronograma da 301 genérica. Temos agora uma audiência no começo de julho, e depois de meados de julho deveria haver uma manifestação final. É possível que o governo americano postergue até por eventuais negociações em andamento com setores brasileiros ou com o governo brasileiro, tá? Mas esse é o cronograma básico. Vou pedir por gentileza, Bruno, que você passe para o próximo. É, e aí eu estava conversando um pouco, já falei brevemente aqui sobre a 301 e algumas exceções. Nós temos alguns setores que foram especificamente excepcionados, e aí muito mérito do setor privado brasileiro, que entendeu que, diferentemente das situações anteriores, na administração atual, que é muitas vezes chamada de uma administração transactional, muito focada em fazer negócios que beneficiem a economia americana, é importante você ter, é fundamental você ter a atuação, no nosso caso, do Itamaraty, do governo, mas faz muito sentido avaliar a criação de um canal de comunicação do setor privado com o governo, né, americano. E algumas empresas brasileiras e alguns setores estão fazendo isso, iniciando diálogos diretamente com o governo americano. Vou pedir, Bruno, para a gente adiantar para o próximo slide. Nós também já falamos, acho que desse ponto, acho que a gente já cobriu bem. Eu queria deixar um tempo para falar das alternativas, né? Podemos passar para o próximo ponto, para o próximo slide, por gentileza? Muito bem. Deixa eu tratar desse assunto aqui um minuto, que eu acho que ele é importante. Como eu mencionei, né, inicialmente, as tarifas da IEPA, né, foram consideradas ilegais. O governo americano já tinha um histórico de vitória com outro tipo de tarifa, que é a seção 232. Lá, as cortes americanas entenderam que as tarifas impostas com base na 232 são válidas, eram legais, contanto
que observado um procedimento administrativo previsto em lei. E é o mesmo achado que as cortes têm com relação ao 301. Ou seja, a possibilidade de um importador ou de um exportador entrar com uma ação judicial para Não. considerar. Desculpe, perdão, eu não sei se era uma pergunta que surgiu, não? Não, eu acho que alguém abriu o microfone sem querer. Pode continuar, por Ah, favor. muito bem. Então, a probabilidade de sucesso de uma discussão judicial com base num questionamento da legalidade 301 é muito baixa. Há um alto grau de discricionariedade da administração americana para decidir quais as tarifas ou quais as barreiras não tarifárias a serem aplicadas. O que espero que tenha ficado mais claro agora, essa minha lógica de que a 122 e a própria AIPA eram meios e cujo fim é a imposição de tarifa e, de uma certa forma, uma ponte. E já que esses dois, um tem prazo delimitado e outro foi considerado ilegal, o governo americano agora está se socorrendo da 301. Vamos para o próximo slide, por favor. Eu já estou me encaminhando para a conclusão aqui da apresentação. Então, assim, em vez de talvez cobrir os vários pontos que eu tenho nesse slide, deixa eu talvez desenvolver alguns tópicos para serem até depois conversados melhor com os participantes aqui, e eu depois queria trazer um pouco para discussão com a Roberta e com o Luiz Carlos. Meninos, só antes desse comentário, só para situar também a audiência, em termos de percentual, né? Quer dizer, então nós temos aquela seção 122, que era a alíquota de 10%, ela expira em julho de 2026. Nós temos a 301, que é a que fala do trabalho forçado, me parece que é 12,5%. Correto, Temos a 301, que é para o Brasil especificamente, que é de 25%, essa que vai definir agora em julho, né? correto, correto, E aí nós temos ainda por cima a 232, se for aplicável ao produto, né? De pode chegar a mais 50%. perfeitamente, Aí, só para você perfeitamente. situar a turma, talvez nessa parte dos percentuais, aí o que acumula, o que não acumula. E eu te agradeço, Luiz Carlos, a intervenção, mas o cenário é exatamente esse, né? Então você tinha, durante um período de tempo, nós estivemos sujeitos à IPA. Aí já vamos falar um pouquinho sobre reembolso. A IPA não pode mais ser aplicada, foi considerada ilegal, tá? Mesmo antes da IPA, nós já tínhamos tarifas para alguns setores que estavam objeto da 232, particularmente metalurgia em geral, né? Metal, metalurgia e alumínio, tá? Essas tarifas continuam em vigor e elas são tarifas específicas. A 301 genérica, como eu chamo, ela tem uma tarifa proposta de 25% e a de forced labor para o Brasil é de 12,5%. Tem algumas alíquotas distintas. Elas, a princípio, são cumulativas, né? A 122 também, mas ela tem prazo de validade. Daqui a pouco ela não se aplica mais, né? Então, nós estamos caminhando para um cenário em que tivemos a IPA, temos um 22 e teremos, né, 301, sendo que nesse período sempre tivemos a 232 e continuaremos tendo, tá? E, a não ser que especificamente excepcionado, elas serão cumulativas. E aí tem uma granularidade muito grande de exceções. E aí realmente precisa se olhar o código do produto, de importação, etc. É algo bastante específico, tá? Mas obrigado mais uma vez, Luiz Carlos, pela intervenção. Então, indo para a parte final aqui da apresentação, o que que isso quer dizer, né? Primeiro, a gente tem um cenário pela frente, por alguns anos, talvez não 10 anos, mas é difícil na bola de cristal prever quantos anos, independentemente da próxima administração americana,
um cenário de tarifas in place, né? Do ponto de vista de 301, a regra, a estrutura legal da 301 demanda que de em 4 ela seja revisada. Então, temos uma janela daqui a 4 para uma revisão. O resultado dela vai depender muito do ambiente político, né? Segundo, o que podemos fazer, né? Bem, talvez primeiro um cuidado, que é um cuidado importante. Como também é conhecido aqui, a administração Trump ela implementou uma série de medidas de redução de custo administrativo. Ela demitiu muita gente, ela realocou fundos, ela encurtou, né, a disponibilidade de pessoal para muitas áreas, com exceção de duas. A Receita Federal Americana, que é o IRS, e a CBP, que é a alfândega. Então, essa administração ela já vem anunciando que ela, como parte deste pacote de medidas e de estratégia, ela aumentará a fiscalização sobre exportações, visando capturar o que eles chamam de transshipment, que é a utilização, entre aspas, ilegais de países ou de mecanismos interpostos de exportação para os Estados Unidos, visando fugir da tarifa, né? Além de declarações falsas. Então, espera-se um aumento bastante expressivo nas fiscalizações de exportações. E aí existe todo um arcabouço regulatório, inclusive de penalidade criminal, que pode eventualmente se aplicar para exportadores. Mas há um outro fator que é bastante positivo, tá? A regra prevê a possibilidade de utilizar-se uma jurisdição intermediária, e isso é válido, contanto que se utilize um conceito que chama de substantial transformation. Ela nada mais é do que você ter uma parte da sua operação ou do seu negócio num país que tenha um regime tributário mais baixo, né, com os Estados Unidos, ou tarifário mais baixo com os Estados Unidos, ou um acordo mais favorável do que aquele que o Brasil tem. Lembrando que os Estados Unidos continua, ele saiu, né, do multilateralismo, inclusive que o OMC representa, para uma política expressa de comércio exterior de unilateralismo. Ele cada vez mais investe no desenvolvimento de tratados país a país. E ainda que esse não seja o caso do Brasil, existem vários países na região, na nossa região, que têm tratados mais benéficos. Então, é possível um exportador, é óbvio que isso não vai se aplicar a todas as indústrias, não é todo mundo que tem capacidade de mudar sua unidade produtiva ou um elemento da sua cadeia de produção para um outro país, mas é possível você mudar a sua cadeia de produção, né, ou de suprimento, de forma a você se qualificar a exportar através de um país que tem um tratamento tarifário mais benéfico. Isso é plenamente viável. O segundo elemento que eu diria para os exportadores é que a gente tem recebido muita pergunta sobre cláusulas contratuais, dado que ninguém nunca tinha pensado nessas tarifas porque elas nunca tinham sido aplicadas. E o que a gente vê, que não é de se surpreender, que não existem muitos contratos, os contratos tendem a não ser expressos com relação à alocação de risco futuro com relação à imposição unilateral de tarifas, né? Existe, a princípio, uma base para uma discussão judicial com relação a essa alocação de tarifas, mas óbvio que seria muito mais fácil ter essa discussão se os contratos tivessem cláusulas expressas prevendo qual é a parte que vai ficar com ônus, né, ou vai ter um impacto derivado de uma mudança tarifária. Então, Roberta, Luiz, eu poderia conversar aqui um pouco mais sobre oportunidades ou riscos e alternativas, mas eu queria deixar um tempo não só para ouvir as provocações de vocês, mas francamente, talvez da nossa audiência. Então, deixa eu parar aqui um momento e passar a palavra para a Roberta. Ô, Merino, antes só da Roberta te cutucar aqui, eu queria te provocar com uma colocação que eu acho que é muito pertinente ao que você acabou de falar.
nós temos, né, um cenário, quer dizer, a gente está falando muito dos Estados Unidos, óbvio, o tema hoje é este, mas como eu tinha dito, que é de vários outros acordos bilaterais, multilaterais, em que o Brasil é parte, né, e tem incrementado isso cada vez mais. Então, veja, você colocou do aspecto discricionário da administração americana em relação a essas sessões, mas veja, com a reforma tributária aqui no Brasil, basicamente, você tem um reflexo direto que é a questão de oneração e desoneração, né? Então, uma desoneração das exportações e uma oneração da importação. E até preciso registrar aqui, Arthur, a gente convidou o pessoal todo do setor de defesa e segurança para participar aqui conosco, a BIND, então, que é um setor super preocupado com essa questão também, então devem estar conosco aqui. E a gente teve a oportunidade de falar para esse segmento sobre um provável fim do drawback, aqui com a questão da reforma tributária, uma minimização profunda disso, mas que é algo que tem tudo a ver com o que você falou, Merino, porque ao invés de simplesmente receber um produto ou uma matéria-prima, um insumo, industrializar e exportar ele acabado ou semi-acabado, hoje, com essa guerra tarifária, ficou, né, se criou uma possibilidade que demanda estudo, dedicação, a que você faça isso utilizando estruturas bilaterais, multilaterais, com diversos blocos te permitindo competitividade, instalação total, parcial em determinadas outras jurisdições geográficas, tudo com este objetivo, quer dizer, alcançar mercados, ser mais competitivo e não podemos nunca tirar o peso também, que a gente fala muito de tarifa dos outros, mas o Brasil é um país também extremamente protecionista do ponto de vista tarifário, alfandegário. Então, queria também ter essa tua opinião para não ficar só uma coisa negativa, quer dizer, uma esperança para os exportadores brasileiros, para as empresas brasileiras, de planejamento, incluindo isso que, quer dizer, seria um drawback mundial, quer dizer, de você poder fazer partes e peças em países objetivando, a palavra é entre aspas aqui, driblar essas restrições aqui, mas de uma maneira legítima, bem fundamentada. Perfeito. Só para aproveitar a pergunta do Luiz, eu vejo que tem pelo menos duas ou três perguntas adicionais já da audiência, o que é ótimo, porque eu acho que a ideia é justamente a gente ter uma troca, né, e ter uma dinâmica. Nós temos utilizado, Luiz Carlos, uma expressão bem na tua linha de raciocínio, talvez, deixa eu dar um passo atrás, né? A gente está conversando hoje sobre os Estados Unidos, né, mas nós temos União Europeia, né? Por um lado, né, extremamente favorável para o país, o Mercosul, né? Ao mesmo tempo, nós temos alguns desses movimentos que a gente pode chamar de, dependendo da leitura política, né, e ela por definição subjetiva, a gente pode chamar de, desculpa, protecionista, ou podemos dizer que é o SG mesmo que está certo, mas nós temos uma série de medidas que estarão em vigor na União Europeia de verdade nos próximos anos. E muitas delas requerem readequação, né, das cadeias de produção e de suprimento, né, inclusive visando não só o acesso ao mercado, como que se permita uma não oneração maior. Então, nós temos falado muito, Carlos, com nossos clientes, né, a seguinte expressão, é que nós do Brasil vamos entender bem. Em vez de planejamento tributário, a gente está falando de planejamento tarifário. Você olhar vários jurisdições distintas, olhar que modelo existe, né, de acordo, inclusive, né, que benefícios isso pode te permitir, e montar as tuas cadeias de produção de uma maneira, inclusive, mais resiliente a essa instabilidade e essas eventuais mudanças. Obviamente, visando ter um preço mais competitivo que não seja através de cargas tarifárias muito altas. Então, essa expressão do planejamento tarifário
é algo que a gente tem visto muito, em particular das economias asiáticas, tá? Japoneses, Vietnã, né? A gente está apanhando muito, mas o Vietnã está apanhando muito das tarifas, tá? E ele tem uma produção de têxteis, por exemplo, que é muito relevante do têxtil deles, exportação para os Estados Unidos. Nós temos a própria China fazendo a mesma coisa e, obviamente, a Coreia do Sul. Então, eu acho que essa tua provocação faz muito sentido. Mas, É. Roberta, falei mais do que a minha cota. Vou passar a palavra de volta a você. Não, falou o suficiente para nos deixar aqui curiosos sobre como desenvolver vários temas que foram falados, né? Um deles eu já passo para a audiência, eu só quero fazer uma provocação e aí passamos para o público. É um tema que é claro que existe toda uma questão geopolítica envolvida e nesse ambiente de instabilidade por conta desse aumento de medidas unilaterais, a gente tem aí uma série de preocupações que foram colocadas aqui hoje, mas uma em especial que é voz constante com as empresas pelas empresas exportadoras é a questão de como esses critérios, dessas novas exigências, por exemplo, a questão do trabalho forçado, do trabalho escravo, quais são os instrumentos de rastreabilidade? Quer dizer, o Brasil hoje tem alguns instrumentos eficazes de rastreabilidade. O Ministério Público do Trabalho faz fiscalizações importantes e autuações importantes nesse sentido. Mas essas autuações e esses instrumentos hoje presentes na regulação brasileira a respeito do direito do trabalho, eles são suficientes para essa verificação do governo americano a respeito dos produtos que entram no país? Só, desculpa te interromper, essa é uma preocupação que cada vez aumenta mais por conta de medidas unilaterais nesse ambiente de fragilidade do multilateralismo. A gente vem assistindo isso com o CBAM na União Europeia. Então, os Perfeito. exportadores eles precisam implementar um exercício constante de adaptabilidade. Ah, qual é a medida dessa adaptabilidade? Qual é o critério de verificação disso? O que é um instrumento de regulação e de proteção aqui no Brasil é reconhecido nos Estados Unidos, pelo menos com relação ao trabalho, que foi o tema que você citou, ou não? Olha, Roberta, excelente pergunta. Eu gostaria de poder te responder da seguinte maneira. Olha só, Roberta, eu vou te mandar uma lista com base numa regulamentação americana que é números clausos, né? E que vai dizer, contanto que você faça tal coisas, os dois sistemas são equivalentes, né? Infelizmente, a gente tem uma assimetria de critérios. Mal comparando, a comparação que eu fiz de forced labor é a mesma. Eu endereçar no Brasil trabalho escravo de acordo com a regra brasileira, quer dizer que eu também estou endereçando as preocupações com forced labor? Não necessariamente, tá? Porque os critérios são distintos. Então, o que eu diria é que um dos trabalhos que, dependendo da natureza da indústria, pode ser um trabalho maior ou menor, tá? É olhar para a tua cadeia de suprimento e de produção com o olhar do gringo, do teu gringo, seja ele o gringo Sim, europeu, seja ele o gringo americano, né? E ver o que ele entende, como é que ele está pautando as regras dele, né? Deixa eu dar um exemplo muito concreto de um tema que eu estou discutindo no momento, tá? Nós temos, como sabemos aqui, a plateia, a audiência, uma das mais eficientes indústrias de etanol do mundo. E uma das maiores produções de etanol é a produção brasileira, né? Acabou de sair um relatório foi comissionado pelo Department of Labor americano, em que ele aponta uma série de evidências com base em informações públicas no trabalho de duas ONGs, uma ONG americana e uma ONG brasileira, dizendo que há claras evidências de trabalho escravo no Brasil. Ele não é um trabalho que visa uma punição específica por entidades americanas. Isso não é o objeto dele, é uma avaliação.
Mas quando você olha os critérios, né, e estou falando desse assunto porque esse é um assunto que eu estou no momento trabalhando nele, tá? É, quando você olha os critérios que foram utilizados, não são os melhores critérios internacionais, né? Então, Sim, a gente se pergunta, mas por que concluíram desse jeito, então? Tem um viés político aqui nessa decisão? Não tem? É um viés de informação? E aí varia um pouco dependendo da situação concreta, né? O sim, café brasileiro já enfrenta esse problema há alguns anos, por exemplo, nos Estados Unidos e provavelmente enfrentará na União Europeia. Então, para minimizar esse risco e essa assimetria, né, talvez uma sugestão é avaliar, né, tudo isso com base naquilo que hoje o gringo entende como sendo adequado e aí se preparar para uma discussão. Eu ia sugerir também, Roberta, mas essa eu acho que é mais complexo, né? O que os sul-coreanos fazem? Eles se engajam com o governo americano. Eles fazem um trabalho de advocacy importante, tá? Seja o setor privado, seja o governo. Nós frequentemente somos contratados por governos para fazer o trabalho que chama-se de advocacy. Eu, assim, de uma certa forma, eu estou vendo que a Josefina apoia a ideia, né? Eu já falei isso com honestidade tantas vezes, né, para as pessoas aqui, mas isso é uma coisa que quer dizer que é garantia de resultado? Não, mas o engajamento te dá uma credibilidade de diálogo completamente diferente de você um dia dizer: Ah, mas veja bem, porque o meu critério hoje segue, né? Depois que a autoridade tomar a decisão lá fora, vai ser o teu caminho, vai ser um caminho com um grau maior ou menor de litigiosidade, né? Não, sim. não de ir a juízo, mas tem que brigar com a administração, etc. Então, o ideal seria tentar chegar num denominador comum. E aqui realmente o engajamento do setor privado é muito importante, porque o governo brasileiro tem uma tradição e um corpo de pessoas de maior respeito, alto grau técnico, mas é muita coisa, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E daí essa parceria com o setor privado é algo importante. Tem a paradiplomacia, o trabalho de advocacy que vem se estruturando cada vez mais também no Brasil. Muito bom, obrigada, Merino. Eu vou passar. Eu tenho várias outras perguntas, mas é claro que eu preciso passar a palavra, é o meu papel aqui de moderadora. E aí eu passo a palavra. Josefina, eu vou te pedir licença, mas o Alexander Campos, ele levantou a mãozinha primeiro, eu estou aqui super coordenando isso, sabe que advogado tem que ser justo. Então, por favor, Alexander, fique à vontade. Estão me ouvindo? Alô? Sim, sim. Ok. Primeiro, eu queria agradecer a todos os participantes, tá? Pelo convite. E vou ser breve também, Roberta, porque você já antecipou a minha questão, ok? Ah, E o Fernando foi bem específico com essa questão da diversidade do que é apurado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu colocaria que eu sou exportador de pescado, tá? A gente está levando para o USTR, no link deles, junto à Abipesca, uma solicitação dos importadores para que coloquem que o Brasil, como você disse, a gente segue muitas das questões de forced labor, porque todos os pescadores aqui eles têm carteira assinada, a rastreabilidade da origem, ou seja, não tem o transshipping, porque todas as embarcações, a grande maioria, elas têm satélite, então a gente sabe a origem dela, tem que vir um mapa de bordo, onde vem o pescado. Então a gente coloca já isso no na própria solicitação do USTR, mas eu só faço uma conclusão em cima disso, que acho que é uma provocação que eu faço para todos aí. Eu vejo que, quando eu estudei comércio exterior lá no IBMEC, eu não vou citar o nome da professora, mas ela colocou que as nossas idas à OMC não eram muito profissionais. Elas iam com amigos do governo da corte, enquanto as outras delegações iam até com psicólogos e pessoas, cada um especializada na sua área. Isso não foi feito pelo Brasil no passado e não está sendo feito hoje, é a provocação que eu faço. E eu também colocaria também uma coisa mais importante que isso, que se vê hoje na mídia. Dizem que o Flávio Bolsonaro talvez vá
a sessão da 301 dar uma opinião. Você não acha que depois do segundo semestre as coisas podem mudar drasticamente devido à política? Porque no final é um bastão do americano dando a mão para a gente. Mas se a gente for bonzinho com eles, eles não vão dar na nossa cabeça. Essa pergunta eu deixaria para o Fernando Merino aí. Ok? Muito bem, Alexander, e Obrigada. obrigado. É, eu vou tirar aqui um minuto o meu chapéu de advogado, porque eu acho que a tua pergunta, eu não sou cientista político, tá? Mas como todo ser humano, eu tenho as minhas opiniões, né, e meu viés político. Eu sinceramente acho que talvez um cientista político tivesse mais capacidade para te dar uma resposta mais precisa. Mas talvez, utilizando das conversas que eu tenho, tá? Veja bem, há um elemento político, não tem a menor dúvida. No final do dia, tem uma decisão técnica, aliás, é uma decisão que é lastreada em argumentos técnicos, mas ela é uma decisão política, né? Um segundo semestre, né, ou um primeiro semestre de 2027, com atores políticos diferentes, poderia nos levar a um resultado diferente? Eu acho que numa escala, sim, mas não no macro. Porque o macro não é conosco. A gente é um competidor em algumas coisas. O macro é um ambiente de China, onde o nosso espaço realmente é muito, a nossa importância, no melhor sentido da palavra, é relativa, né? A ambição americana não é continuar sendo o primeiro, é voltar a ter uma margem de segurança muito grande. Daí a reindustrialização, né? Daí trazer o acesso aos minerais críticos, né? Daí trazer o acesso aos rare earths e ter produção dentro dos Estados Unidos e não ter as cadeias de produção fora dos Estados Unidos. E aí podemos discordar ou concordar, né? Mas assim, usando da minha bola de cristal e da minha ignorância como cientista político, eu acho que o café talvez possa ter um cenário melhor, até porque tem um consumo muito grande e não tem produção local, né? Agora, pô, será que, né, a indústria siderúrgica brasileira vai ter o acesso que já teve? Me parece mais difícil, independente do cenário político, tá? E nós como país, ainda falando do elemento político, e veja bem, eu uso muito essa expressão, mas ela é verdade, tá, Alexandre? Eu estou nos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro, tá? É que eu sou, como eu brinquei, eu sou brasileiro perdido lá em Washington. É, eu acho que a gente tem alguns desafios políticos importantes, que é a nossa proximidade com a China. Então, veja bem, eu não estou aqui advogando, pelo amor de Deus, para escolher lados, não é isso, mas esse é um fator importante, tá? Que vai ser considerado. E aí, quando você alimenta isso, né, dentro esse cálculo, né, o que está acontecendo no resto da região, né, as eleições prováveis no Peru, a que tivemos na Colômbia, isso vai se formando um mix que tem um conteúdo político importante. Então, se me desculpa, eu gostaria de dar uma resposta muito mais objetiva, A ou B, tá? Mas infelizmente, eu acho que o cenário não é um cenário de respostas objetivas, inclusive no ambiente político. Mas eu tenderia a dizer que esse desafio ele é muito mais estrutural durante um período de tempo do que conjuntural. Daí essa importância de olhar o planejamento tarifário, olhar o que eu posso fazer que faz sentido do ponto de vista de custo-benefício, digamos. Ok, perfeito. Obrigado pela resposta. Maravilha. Obrigada, Merino. Josefina, por favor. Obrigado, queria parabenizar, tá, Fernando? Gostei muito das suas colocações, bem ponderada, excelente. Eu sou a favor do Advox, trabalhar junto, construir. Eu acho que hoje o mundo está levando para isso, mas vamos lá. Quando você falou da questão trabalhista, o Brasil é um dos países que atendem, quando você fala em organismos internacionais, a OIT, né? Organização Mundial do Trabalho, vários índices lá, um dos maiores. Mas aí você falou dentro do parâmetro da OIT, não dentro do parâmetro que os Estados Unidos está classificando. Então, tudo isso entra onde? No Advocacy, que eu estava batendo palminha para você.
O que eu vejo, eu participo diretamente de setores que estão super interessados e são prejudicados nisso. E aí eu estava comentando em off, junto diretamente, quando eu sou procurada, que é, primeiro, né, na 301, você tem duas coisas que eu acho que é importantíssimo, que aí as pessoas têm que entender. Não adianta, não está só na mão do governo, não está só na mão do empresário. E outra coisa que a pessoa tem que entender, o empresário brasileiro tem que entender que existe uma situação onde trabalhar o consumidor, o importador nos Estados Unidos e pagar o custo da contratação de advogados que têm acesso a políticos, né, seja a Câmara de Deputados ou assessores direto da Casa Branca, para poder ser ouvido. Isso é uma coisa estratégica. Claro que nem todos exportam em volumes que combinam ou que atendem a esses interesses, esse dispêndio, esse investimento. Eu vou dizer investimento, eu não vou dizer despesa, mas investimento. Por quê? Esse trabalho de advocacy que tem que ser feito com o importador, se ele é um importador que te interessa, o mercado interessa, então eu acho que um trabalho conjunto com o importador, mas você investindo nesse trabalho, nesse custo operacional interno e trabalhando com pessoas que têm acesso para você ser escutado, principalmente, aí entra um fator determinante que você olha ali, quando não tem capacidade produtiva para atender o mercado norte-americano. Não adianta você só usar todo esse trabalho, esse investimento, se você não tem argumentos técnicos fortes também, que foi o caso do café. O pessoal do café mostrou que 90% do café consumido nos Estados Unidos era brasileiro, precisava. Então, o pessoal de importação com a associação trabalhou, fez esse trabalho coordenado, investindo também no custo operacional de todo esse argumento e conseguiu ficar fora da sobretaxa. Então, o que eu acho que as indústrias precisam entender é: nos Estados Unidos, o almoço não é de graça, tem que pagar. Primeira coisa, o americano é pragmático. Segundo, levantar esses dados junto com os importadores. E é claro que ele vai ter que investir nisso. Ele não pode esperar que o importador pague essa conta. Então, todo esse lado de advocacy, construção junto com provas e dados econômicos, eu acho que vale desde que você faça as contas e veja, poxa, o mercado americano é muito importante para mim. Por quê? Se o 301 for aplicado, retirar, historicamente você vê que é muito difícil. Né? Então, trabalhar para evitar que o seu produto seja incluído no 301 é fundamental, porque retirar, se você olhar historicamente a seção 301, é muito mais difícil retirar do que trabalhar ainda nessa fase. Então, o investimento é válido, claro que a relação custo, né, tem que ser levada em consideração e a importância desse mercado. E aí, o que eu falo, né, andei respondendo algumas demandas internas lá no escritório, você tem que trabalhar o importador não só tecnicamente, mas investir nesse conteúdo, né? Pagar esse custo operacional todo e agir com escritórios que têm peso para serem escutados, porque também não adianta pegar qualquer escritório, escritórios que são respeitados, que têm acesso e que você possa ter uma voz lá. E aí, por que isso? Evitar entrar no 301, porque se entrar, eu acho que para a gente sair vai ser quase que impossível. Vai ser um trabalho assim muito mais pesado do que qualquer coisa. E aí entra outra questão também que eu acho muito importante, que aqui não foi falado, e eu acho que aí eu tenho ido na Anshan de São Paulo, que eu sou membro também, estou lá junto, que é também, eu acho, pode ser uma sugestão para a gente trazer aqui para a IB, viu, Roberta? Que é os escritórios que também estão trabalhando, que já trabalham no México, que é também a questão legal do vínculo de qualquer empresa construtora, qualquer empresa que tem de forma indireta, terceirizado, seja qual for o vínculo,
com qualquer rede de cadeia, da sua contratação, subcontratação, que tem alguma ligação com o tráfico de droga, que é classificado como terrorista. Então, eu acho que nós temos dois fatores importantes, que nunca na história do Brasil nós passamos por isso, né? Que é ver como trabalhar no 301, né, em parceria com o Advocacy, sim, e botando investimento lá, trabalhando com escritório especializado, buscando não só área técnica, mas com escritórios que têm voz, são respeitados, escutando, mas também nessa questão da rastreabilidade em escritórios que também trabalham com isso em excelência, que já estão trabalhando com alguns bancos, empresas brasileiras e no México, para também depender também dessa questão. Então, nós temos grandes desafios pela frente, não só com a 301, mas também com essa outra parte que também o brasileiro ainda não se deu conta da gravidade, seriedade que você também tem que rastrear, fazer compliance pegando tudo. Então, a área de compliance também tem que ser cuidada imediatamente, em paralelo com 301. E aí fica a minha sugestão, gostaria de saber sua opinião sobre isso. Obrigado. Ah, eu não sei quanto tempo a gente alocou, tá, para a nossa conversa. Eu tenho tempo, não tem problema, mas no fundo, acho que isso é uma forma de desejo, assim, que eu tentarei ser breve na resposta, tá? Porque eu acho que você acabou suscitando outros dois temas que eu acho que são importantes. Deixa eu tentar ilustrar o tema que você acabou de falar do advocacy da seguinte forma. O brasileiro que exporta, né, obviamente que eu estou simplificando os conceitos, né, quando ele pensava nos Estados Unidos, ele pensava, vou para Miami porque lá eu tenho ponto comercial de venda, ou vou para Nova York quando eu preciso de recurso, tá? Porque lá que estão os bancos, etc., ou vou levantar capital. O que tem acontecido, não só com os brasileiros, mas com todos os outros países, é que Washington virou uma parada obrigatória. Isso tem um elemento que é da natureza desta administração. Há uma incerteza até que ponto a próxima, seja ela republicana ou democrata, será o mesmo ou não, tá? Eu diria que a maior parte entende que essa dinâmica tende a se manter no médio prazo, tá? Talvez mais difícil de saber o que acontecerá anos mais tarde. Porque essa administração também é uma administração altamente transactional. Ela quer fazer negócios, não é? E aí, sem colocar nenhuma conotação negativa no fazer negócios, isso abre oportunidade para aqueles que queiram fazer negócio. Tendo trabalhado muitos anos, Josefina, em empresas brasileiras, eu acho que é uma parte da nossa empresariado, não todos, que estão acostumados a uma dinâmica em que a gente é um país onde tem novidade todo dia, né? Reforma tributária, lei que cola, que não cola, nós estamos muito acostumados. Aí vem uma liminar que alguém pensou e resolve. E aí você fica pendurado numa liminar que é de um relator, não é do grupo, e você vive anos com base naquela liminar, e que os advogados muitas vezes, inclusive, não cobram para apresentar a liminar, só cobram se tiver sucesso. Então, é um sistema em que essa correlação do custo-benefício ela tem uma certa dinâmica e tem uma solução, aí tem um refis, tem alguma outra coisa. Eu não estou dizendo que isso não existe nos Estados Unidos, mas esse é um elemento da nossa cultura empresarial. Concordando com você, não é isso que o chinês faz. Não é isso que o chinês, tá? Não estou falando do. O chinês não faz isso. O sul-coreano não faz isso. O japonês não faz isso. O belga não faz isso. Não estou dizendo que o argentino também faz ou não, mas estou dando quatro jurisdições que eu conheço bem, tá? Eles investem no processo para ter um retorno de médio a longo prazo. E esse passa a ser um elemento do negócio, né? E quando você olha os grupos de empresas brasileiros que tiveram sucesso, né, na exclusão de produtos, Embraer, AIPA, né, Suzano, tudo isso é público, tá? WEG, todos eles montaram estratégias de engajamento de médio prazo. Ou seja, não é uma coisa casuísta. Se a gente vai conseguir fazer isso ou não, botando meu chapéu de brasileiro, eu não sei.
mas eu digo isso da maneira mais sincera possível. E vejo um pouco o que os outros estão fazendo se engajando. Isso faz parte, né, do processo como um todo. Eu só queria, talvez, te trazer a seguinte provocação. Por esta ser uma administração transacional, eu acho que talvez a gente consiga exceções depois da 301 sair, como foi o caso do AIPA, tá? Eu tenho um colega que é o ex-número 2 da USTR. Então, dependendo da natureza do produto, talvez a gente consiga, mas é exatamente o que você falou. Ou seja, tem que ser uma coisa planejada. Os Estados Unidos precisa disso ou não precisa? Qual é a relevância da China nessa equação? Como é que eu faço meu preço mais competitivo, mas também como é que eu tenho, como é que eu me alio com o importador americano, que é uma voz política e comercial importante naquele ambiente, e montar uma estratégia para ser executada num prazo razoável. E concordo com você plenamente que isso é uma avaliação também de custo-benefício, né? Ou seja, não vai fazer sentido para todo mundo, mas quanto mais importante o mercado americano seja, mais me parece que isso é relevante, né? O mercado americano é o maior mercado do mundo para uma série de coisas, mas também é um dos mercados mais caros do mundo para você ingressar por elementos como esse. Então, desculpa se eu me empolguei aqui no meu ufanismo, mas espero ter transmitido uma visão honesta do que eu acho que são alguns desafios que nós temos pela frente. Maravilha, obrigada, Merino. Eu gostaria de abrir para mais uma pergunta. Acho que não há outra. Pronto. Doutor Ricardo Gomes, Fernando Merino, temos mais 10 minutos? Podemos usar o seu tempo? Então, por favor, doutor Ricardo Gomes. Boa tarde. É, eu gostaria de lembrar o Proálcool. O Proálcool foi tratado na época do Tariff Act de 1930 e começou a ser julgado no dia 25 de fevereiro de 1985 e ficou provado nos autos que 55% a 72% era subsidiado o álcool etanol brasileiro exportado para os Estados Unidos e o Brasil teve ganho de causa porque não houve prejuízo para o americano. A International Trade Administration, a ITA, India Alpha Tango, perdão, India Tango Alpha e a International Trade Commission, ITC, eram os órgãos que tinham um, uma regra legal às quais elas estavam adstritas. A ITA tinha que determinar a exigência e o valor do subsídio estrangeiro. A ITC tinha que determinar o material, o dano material ou a ameaça de dano material. Eu coloquei isso no chat. Ao passo que na 301, digo, na nossa lei atual, que é o Trade Act como um todo, de 74, ela acabou com esse negócio de seguir aquelas normas legais de procedura e passou a dizer que é um problema de decisão política e agora, no momento de reforço da base industrial militar americana, é tudo questão de segurança nacional. Esse caso do Proálcool, eu não vou dizer quem foi que fez, mas basicamente foi o seguinte: foi dito no final, em alegações finais, que a Archer Daniel Midland e as outras que estavam reclamando produziam álcool, etanol de milho, e que a gente produzia de cana. E como os Estados Unidos não tinha cana, não houve prejuízo para eles. E foi assim que a gente ganhou. E a outra coisa é o seguinte: esse processo do Proco é digno de ser visto, porque ele tinha 1,20 m de altura e tinha 95 centímetros de altura de documentos financiados pela uma fundação americana que financiava um órgão de pesquisa acadêmica brasileiro
para fazer o levantamento do custo dos produtos brasileiros para finalidades estatísticas. Trade Secrets, não foi observado nessa coisa. Quando você quer fazer o oposto com o americano, é tudo empresa que obedecem rigidamente ao sigilo de comércio e indústria deles. Nós não. Nós damos para a Fundação Getúlio Vargas, para todo mundo, e, de repente, você se dá de cara com um processo em que quase todo ele é prova oriunda até de um parente meu, que era o Luiz Simões Lopes, né? Mais especificamente da área econômica dele. Era só isso que eu queria colocar, pontuando que essa nova legislação vigente hoje em dia, desde 1975, quando o presidente Gerald Ford sancionou a 301 aprovada, ela não é propriamente a 301, a 301 é parte da 174. E ela, quando você está na 301, ela pula para o 112, ela pula lá para baixo, pula para tudo quanto é lado. Ela é discricionária. Ela não segue a norma antiga, que era muito mais uma norma de direito que era obrigada a ser seguida. Era só esse pontinho que eu queria colocar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Fernando Merino quer fazer algum comentário? Porque acho que é só uma consideração, não foi uma pergunta. Perfeito. Não, de minha parte você ficou claro e eu acho que uma conversação, inclusive, bastante válida. Eu posso só Ótimo. agradecer a resposta dele, Roberta? Claro, por favor. Obrigado, Fernando. Bom, nós infelizmente precisamos finalizar. O tempo é, precisa ser respeitado por conta dos compromissos que os demais assumiram. Eu acho que essa foi uma discussão, Fernando Merino, que precisamos desenvolver outros pontos em outras oportunidades. Tem uma parte que você falou especialmente que eu acho que pode ser objeto do nosso próximo encontro, não sei se Diálogos AEB ou alguma outra iniciativa nossa, mas quando você fala do problema dos contratos, como esses contratos não conseguem estabelecer contingências dentro desse ambiente atual que nós estamos vivendo. E fica aí uma pergunta para a próxima, juro que não é para hoje, mas se nós estamos, de fato, percebendo ou presenciando a migração do tema de contratos de um ambiente jurídico para um ambiente político e o quanto isso nos deixa ainda mais fragilizados nas relações internacionais de comércio. Quer dizer, não é simplesmente não ter um contrato sofisticado o suficiente para garantir aquela relação internacional, até porque contratos sofisticados, inclusive sob o regime da CISG, a gente já entendeu que não conseguem prever todas essas contingências, essas mudanças tarifárias, etc., mas até que ponto isso nos endereça a um outro tema de insegurança, que é perceber essas relações contratuais num ambiente essencialmente político, de decisões políticas, etc. Mas isso é para o próximo encontro, eu prometo. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, agradecer a todos que aqui estão e passo a palavra para o presidente da Comissão de Comércio Exterior e Negócios, Luiz Carlos Simonovs, e na sequência peço ao nosso presidente do Conselho de Administração da Eberto Pimentel para encerrar o evento. Mas antes disso, Fernando Merino, por favor, se você quiser dar suas palavras finais, e aí eu passo para o Luiz Carlos. Não, olha, a única coisa que eu diria é realmente agradecer a oportunidade, né? É um tema, de novo, eu vou usar essa expressão, eu estou nos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro. Como brasileiro, isso é um tema que eu vejo todo dia e participo todo dia. Então, eu acho que é um tema, quanto mais a gente der atenção a ele, né, melhor estaremos como país no médio, e no longo prazo. Então, e mais uma vez, os Carlos, Roberta, Arthur, muito obrigado e agradecer também à plateia pelas perguntas, que sempre ajudam a gente a focar em um ou dois temas e enriquecer mais a conversa. Obrigada, Luiz Carlos. Obrigado, Roberta. Obrigado, Arthur, Merino. Acho que conseguimos aí, Merino, você conseguiu manter a audiência alta aí. Ficamos com o público todo aí até o fim Sim, com a gente. Então,
O tema é com certeza importantíssimo, mas o palestrante foi brilhante, tá? Eu somo ao que o Merino falou e ao que a Roberta falou, a questão, além da advocacy, que a Josefina salientou tão bem aqui, duas palavrinhas que são indispensáveis para esses temas que nós estamos tratando, que é planejamento e efetividade. Quer dizer, um sem o outro não vai funcionar. Veja, tem um desafio. Eu, quando falo muito também para a advocacia, a jovem advocacia, com esta provocação. Tem um universo de oportunidades. O brasileiro tem um defeito, que é ter um país continental com 210 milhões de brasileiros, que para boa parte do comércio aqui, da indústria, ele se autobasta, né? Então, nós estamos falando de abrir os horizontes e poder ter um mundo como limite. Para isso, tem um esforço, seja de juntar em associação para fazer esse trabalho de advocacy, seja fazer o planejamento com todo esse arcabouço de dispositivos legais existentes e técnicas para isso. E aí, se o Arthur já passa a palavra para ele me permitir, dentro desse nosso acordo AEB-OAB, vamos intensificar, não vou dar spoiler, mas em breve aí vamos anunciar aí outras pautas tão relevantes quanto no comércio internacional, que é um tema que tanto nos cativa, nos provoca aí de tamanha importância para o nosso país, para a nossa economia. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. Arthur. Obrigado aí a resiliência, né, de todos, tá? Varando aí 1h35 de bate-papo de alto nível, né, com essa audiência aí afinadíssima. Acho que é muito gratificante, né, ver, né, esse esforço para organizar, para chamar pessoas como vocês, né, e atrair, né, a atenção de pessoas da nossa audiência. Então, vamos continuar, né, nessa caminhada que eu tenho certeza absoluta, né, que a gente está numa trilha muito gratificante, muito boa, muito cheia de trocas, né, de informações. Muito obrigado a todos.